A paz de Cristo para todo o povo de Deus. Estamos começando mais um momento da palavra. E hoje, nesse momento da palavra, eu quero deixar aqui um tema que é as pedras que você não queria. Como texto base, vamos ler o livro de João, capítulo 8, versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Aqui nós vimos que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério para que Jesus viesse julgar. Agora aqui nessa lei do adultério, para que nós podemos entender, vamos para o livro de Levítico, no capítulo 20 e o versículo 10, que diz assim: Também o homem que adultera com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adultério e adultera. Aqui nós podemos ver que os escribas não trouxeram aquele homem que caiu com aquela mulher. Trouxeram sua mulher. Trouxeram sua mulher para Jesus julgar. E o homem não foi trazido, como a lei determinava, que todos deveriam estar ali para ser julgado perante o povo. Então, como nós vimos aí no versículo anterior, que a mulher foi pegada no ato de adultério. E aquela mulher, além de ser pegada no ato de adultério, aquela mulher foi afligida, foi humilhada, porque foi colocada perante o povo. Ela passou por constrangimento e por humilhação. E falando em humilhação, vamos ver o que significa essa palavra no grego, no original grego. Essa palavra humilhação significa tepeniossis. Tepeniossis quer dizer humilhação, abatimento, abatido. Foi o que aquela mulher passou perante aquela multidão. Imagine o estado psicológico que aquela mulher não estava já sofrendo, colocando exposto a sua situação diante a toda a multidão e sabendo que a sua vida estava em risco, porque se ela fosse apedrejada, ela iria ser apedrejada até a morte. Aí entra o tema: as pedras que você não queria. Será que aqueles fariseus e aqueles escribas queriam aquelas pedras para ele? Será que ele desejava estar na posição daquela mulher ali para ser apedrejada até a morte? É muito fácil pegar uma pedra e lançar sobre alguém. É muito fácil a gente pegar uma pedra e querer atingir com palavras, com ofensas. É muito fácil estar na posição de estar correto e não ver aquela posição daquela pessoa que errou, tentou acertar em toda a vida, mas um dia errou. Será que não existe perdão nem chance? Foi isso que Jesus passou para aquela multidão. Foi isso que Jesus passou para os escribas e os fariseus. Apesar que os fariseus e os escribas fizeram isso porque eles queriam tentar condenar Jesus. Porque no versículo anterior, no capítulo anterior, houve uma discussão entre Jesus e os fariseus. Porque a multidão estava ali elogiando Jesus. E Jesus estava combatendo os doutores da lei. Então eles resolveram tentar pegar Jesus através desta mulher, no ato de adultério. Mas aquela mulher, ela foi E do mesmo jeito que
aqueles escribas, fariseus não tiveram compaixão daquela mulher, que foi pegada no adultério, aquela mulher precisava de ajuda. Aquela mulher precisava que alguém desse uma oportunidade a ela. Estava pedindo socorro. Mas vamos ver aqui em um texto, uma referência, para que nós podemos entender. Em São Mateus, no capítulo 15, versículos 22 e 23, vamos ver esse texto, o que é que nos diz. Eis que uma mulher cananeia que viera naquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Primeiro, para que a gente venha entender, os judeus, eles não tinham contato com os cananeus. Por quê? Porque para os judeus, os cananeus, eles viviam na idolatria. Eles adoravam outros deuses. Eles faziam sacrifícios aos seus deuses. Então isso era proibido para os judeus ter esse contato com os cananeus. Mas aqui a mulher estava reconhecendo Jesus como filho de Davi, estava reconhecendo Jesus como Salvador completamente. E também estava pedindo socorro pela sua filha, no versículo 22. E o versículo 23 fala que Jesus, enquanto aquela mulher estava pedindo socorro, Jesus estava em silêncio, Jesus não respondeu nadinha. Mas os discípulos depois chegou para Jesus e disse: Jesus, despede essa mulher, porque essa mulher está nos incomodando. Veja que os discípulos não teve compaixão também daquela mulher. Disse para Jesus: despede essa mulher, Senhor, porque essa mulher está nos envergonhando. Aquela mulher estava pedindo pelo socorro. Então, o que nós podemos observar nesse texto e no texto daquela mulher adúltera, que essas duas mulheres estavam pedindo socorro. Essas duas mulheres estavam pedindo, mas o coração da compaixão daqueles homens estava fechado. E veja que os fariseus e os escribas e os próprios aqui discípulos andavam com Jesus. Os fariseus e os escribas eram doutores da lei. E os discípulos eram que andavam com Jesus. Às vezes conhece a palavra de Deus, às vezes está na igreja, às vezes canta, às vezes está pregando, às vezes, muitas das vezes está aí fazendo orações, às vezes está muitas das vezes aí todos os dias nas igrejas, está fazendo seus cultos, mas muitas das vezes o seu coração está fechado para a compaixão para alguém. Muitas das vezes algumas pessoas estão com o coração fechado para ajudar. Às vezes ajudar alguém que caiu, porque muitas das vezes alguém está lá em cima, ou nós estamos lá em cima espiritualmente, mas amanhã nós podemos estar embaixo. Aquela mulher adúltera, ela era casada, mas antes dela ganhar adultério, era uma mulher de respeito, mas infelizmente ela caiu no adultério, infelizmente ela caiu numa situação, mas ela precisava de ajuda, precisava que alguém ajudasse ela. E também essa mulher aqui, a mulher cananeia. Então, foram as pedras que foram jogadas, ou foram as pedras que queriam jogar naquela mulher. Mas eu quero dizer, nesse momento da palavra, que nós temos que abrir o nosso coração. Não adiantamos só orar, ler a Bíblia, estar na igreja. Não adiantamos somente fazer nossas orações, nossas petições, mas temos que olhar para o nosso próximo. Temos que ajudar o nosso próximo. Não temos que humilhar o nosso próximo onde ele estiver lá embaixo, mas dar a mão, fazer feito Jesus fez com aquela mulher. Jesus deu a mão àquela mulher adúltera, enquanto alguém queria apedrejá-la, Jesus deu a mão àquela mulher. E do mesmo jeito foi aqui no livro de Mateus, essa mulher cananeia. Quando os
discípulos queriam que aquela mulher fosse embora. Jesus disse: não, eu vim para as ovelhas perdidas, eu vou atender ela. Então, que nesse momento da palavra, abra seu coração para encerrar essa primeira lição que nós estamos falando da mulher pecadora, da mulher adúltera. Eu quero dizer, não adianta a gente fazer grandes orações, não adianta a gente estar todos os dias na igreja se a gente não tiver um coração para ajudar o seu próximo. Ajude alguém, dê força. Quando você vê alguém caindo, pense em você. Quando você vê alguém numa situação difícil, pense em você no amanhã. Quando você vê alguém no fundo do poço, pense em você. Você poderia estar ali. É o tema dessa mensagem, a pedra que você não queria para você. Que Deus abençoe. Que nesse momento da palavra, Jesus nos dê compaixão em nossos corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus.